Duas teorias estudam o comportamento humano e a influência que o mundo externo possui na construção de pensamento e atitudes da população. Uma delas, chamada de interacionismo simbólico, fala da formulação de ideias que é construída através da comunicação realizada entre nós e aqueles com quem interagimos. A todo momento em que conhecemos novas pessoas e somos inseridos em novos grupos sociais ao longo da vida, nosso repertório de significados se amplia, uma vez que conhecemos diversos pontos de vista, realidades e ideologias, fazendo com que criemos nossas próprias interpretações da vida. Já a teoria hipodérmica assume a ideia de que a mídia nos tira essa capacidade de raciocínio e interpretação, fazendo com que determinadas informações sejam reproduzidas e não recebam nenhum tipo de dúvida ou discordância. Tudo é aceito, absorvido e reproduzido, nos tornando apenas passivos a pensar, falar e reagir de acordo com o que a mídia nos induz a fazer, propositalmente visando telespectadores e lucro. O interacionalismo simbólico fala sobre como o indivíduo age em relação ao mundo, segundo significados formados de acordo com o seu cenário de vida, pois esses significados surgem a partir da interação social. A maioria das pesquisas internacionalistas utilizam um método de pesquisa qualitativa. Com isso, é investigado como as pessoas criam significados durante a interação social, como elas se apresentam e constroem o próprio ego, ou identidade, e como são definidas as situações de coparticipação com os outros. Uma de suas ideias centrais diz que as pessoas agem de acordo com o modo que interpretam tais situações. Com base no internacionalismo simbólico, Blumer desenvolveu as 3 premissas para explicar essa teoria. De acordo com a primeira premissa, o ser humano age com base nos significados que eles atribuem a essas situações, ou seja, o comportamento de uma pessoa é baseado nos elementos do mundo em que ela vive e tem de exemplo. Como, por exemplo, podemos citar ao fato de que muitas famílias costumam fazer ao menos uma refeição com todos os seus integrantes reunidos em algum dia da semana, como uma família que se reúne para o almoço aos domingos. Em seu mundo, eles possuem a condição de vida de se reunirem, ter uma boa refeição e relações familiares positivas. A segunda premissa diz que a fonte dos significados é a interação social, ou seja, o indivíduo reproduz que aos domingos acontecem os almoços em família, porque em sua interação familiar aprendeu com seus avós e seus pais que os domingos são dias reservados para um momento familiar. O almoço se torna um símbolo ao qual os remete à união e fortalecimento dos laços familiares. A terceira premissa explica que a utilização dos significados ocorre através de um processo de interpretação. A família acredita que manter essa atividade ritualística da família, em que eles devem se reunir e compartilhar uma refeição ao menos uma vez por semana, os ajudará a mantê-los unidos, abrir espaço para uma comunicação mais frequente e fortalecer os laços familiares. Já em uma família desestruturada, com integrantes individualistas e independentes e com ideais distintos, por exemplo, um almoço em família pode ser uma lembrança de algo estressante e desgastante. A mesma ação tem sua interpretação diferida de acordo com o cenário de cada indivíduo. Também conhecida como a teoria da agulha hipodérmica ou teoria da bala mágica, fundamenta-se na suposição de que o estímulo causado por uma mensagem diretamente transmitida ganhará uma resposta sem encontrar nenhum tipo de resistência do receptor. O receptor e sua passividade são ressaltados nessa teoria, que analisa a mídia com base no behaviorismo. Este tópico da teoria estuda qual é a reação que o indivíduo tem diante a determinada situação, e qual estímulo é responsável por este acontecimento, diante das informações apresentadas. A palavra-chave para essa teoria é a manipulação de massa, onde todo membro é diretamente atingido pela mensagem. Uma mensagem lançada pela mídia que é aceita e proporcionalmente disseminada pressupõe que qualquer estímulo é imediatamente aceito, porém possui a preocupação com as consequências que essa mensagem pode causar. Um exemplo da agulha hipodérmica são de assuntos que se referem ao momento atual que estamos inseridos com o Covid-19, onde as pessoas acreditam em qualquer informação sem garantia de base em estudos ou pesquisas, como incentivo do uso da cloroquina como tratamento do vírus, presente no discurso do presidente Jair Bolsonaro.
Uma grande maioria aceita essa proposta sem dúvidas, mesmo com o pronunciamento de cientistas afirmando que há nenhum dado cientificamente comprovado que confirme que a medicação tenha de fato eficácia no tratamento, e sim que, muito pelo contrário, a cloroquina pode causar efeitos colaterais ainda mais prejudiciais e até mortais do que a própria doença. Mas com seu alcance tão alto e influência direta como um comandante de uma nação, seus simpatizantes e seguidores acreditam que o produto venha a ser benéfico sobre o combate da pandemia e compartilham o pensamento de que deve ser utilizado nos pacientes sem resistência alguma.